E era esse basicamente o procedimento. Agora, o rei do Egito, que já não faz mais memória de José, não faz mais memória da honra que os outros faraós dedicaram a ele e a sua memória, percebe que esse povo está crescendo, que os hebreus estão crescendo, que estão se multiplicando e que estão tomando conta da terra do Egito, ainda que sendo escravos, já são uma multidão que enchem a terra do Egito, de maneira que se um censo comum fosse passado, contabilizariam muito mais hebreus do que os próprios egípcios. E isso deixa o camarada com medo, preocupado, e sem a lembrança e sem a memória do que já haviam se aliançado a José em outra época, isso agora é abolido e não se faz menção do Deus de José e nem do seu povo em caráter de honra. Então esse homem tem uma ideia infernal, uma ideia que na verdade traz sobre ele e tipifica sobre ele, personifica uma ação direta do próprio Satanás. É como quando Esther, vendo que seu povo ia ser execrado por instrumentabilidade daquele que ela chamava de Amã, quando ela denuncia ele diante do rei Assuero, né? Ela não diz Amã, ela diz este mal Amã. Mal com U, ela está personificando nele a execução da maldade. Eu costumo dizer a grosso modo que Amã é casa vazia, é aquela pessoa que Satanás entra para executar nele a sua vontade. Jesus falou abertamente sobre isso, acerca de uma casa vazia, se trazem então outros para que dominem sobre ela, e o termo 7 é colocação de todos quanto couberem lá dentro. Tem pessoas que infelizmente elas atuam dentro desse papel na sociedade, não só espiritual, na vida comum. Elas são casas vazias a quem Satanás as usa para executar a plenitude da sua vontade. Este homem, este faraó, ele é literalmente isso, uma casa vazia. Alguém a quem Satanás vê autoridade, alguém a quem Satanás vê autarquia, alguém a quem Satanás sabe, alguém a quem o inimigo sabe que pode usar para chancelar a sua vontade. Nisso a gente já começa a entender que Satanás procura pessoas com habilidades específicas para atender seus propósitos nefastos. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Satanás não procura só ralé, Satanás não procura só quem está à margem da sociedade, Satanás não procura só quem está no limbo social. Pelo contrário, se você está hoje aqui bem espiritualmente, bem financeiramente, bem sentimentalmente, pode ter certeza, isso te torna um alvo do inferno. Por quê, irmã Camila? Porque ele quer os bons, porque ele depende de pessoas específicas, com habilidades específicas, em lugares específicos, para ter uma atuação cirúrgica. Então Satanás, o inimigo, o adversário das nossas almas, não é a primeira vez, mas é por causa disso que eu tenho liberdade para poder chamar esse faraó de casa vazia. Ele deseja personificar a essência do mal. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele fez isso no Éden. E é isso que você precisa entender. A escolha do inimigo não é uma escolha aleatória. Ai, irmã Camila, o inimigo só está pegando quem está de bobeira. Não, quem está de bobeira ele entra mais fácil. Mas o inimigo tem as suas escolhas. Por exemplo, quando ele entra no jardim, a qual plantou o Senhor no Éden, e ele visita o homem para então começar o seu plano de destruição, na comunhão entre o homem e Deus, o texto diz, e Satanás entrou naquela, olha o que o texto diz, na serpente, porque está dando a motivação pela qual ele foi nela, era a mais perspicaz dentre todas as alimarias do campo. Ora, se o plano de atuação é convencimento do que Deus disse ao contrário, se o plano de atuação é influência, se o plano de atuação é intervenção, se o plano de atuação é desfazer uma mentalidade já construída, eu não posso
posso ir num animal que tem carisma. Eu não posso ir num animal que seja fofinho. Eu não posso ir num tigre que assusta no abrir da boca dos dentes. Então ele pensa, eu vou precisar de perspicácia. Quem tem essa habilidade? O Senhor Deus diz, não havia entre as alimarias do campo alguém que fosse, animal que fosse mais perspicaz do que a serpente. Aí para o plano que Satanás quer executar, ele entra justamente na serpente. Por quê? Porque era bonitinha? Não era. Se sem perna é feia, com perna então. Não era. Ele escolhe ela porque ela é perspicaz. Ele escolhe ela porque para acertar o alvo do seu propósito nefasto, ele precisava de perspicácia, que tem a ver com poder de influência, persuasão, dissertação, discussão, poder argumentativo, debate. Agora responda para mim com inteligência: ser perspicaz é um defeito? Claro que não. Dentre todas as qualidades, se é que há uma na serpente, foi essa a qual o próprio Jesus colocou: sede simples como a pomba e prudente, perspicaz como a serpente. Então eu vou perguntar de novo: ser perspicaz é um defeito? Ser perspicaz é uma falha intencional? Não, ser perspicaz é uma coisa boa. Mais do que isso, é um conselho da prudência de Cristo para nós. Agora veja como as habilidades de um animal se tornaram uma ferramenta na mão de Satanás. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que o inferno está de olho nas suas habilidades. Estou dizendo que você não pode pensar que porque está aqui dentro hoje, você está totalmente fora do foco do inferno, fora do foco do plano do diabo. E me desculpe, vai ver numa quarta-feira o que você queria era alguém levantando um manto, um cobertor, e você caindo debaixo. E o Senhor está dizendo, é manto e é de livramento. Abre teu olho e entende. Deus te trouxe hoje para dizer que as suas habilidades estão sendo observadas. Agora preste atenção. Preste atenção. Ele consegue fazer uso dessas habilidades, obviamente, usando Faraó. Com Faraó, ele vai ter o poder de chancelar o seu plano de execução. Ele trabalha no oculto e o homem revela em público. Ok? Uma vez convencido o Faraó, como o Faraó age com as parteiras? Do mesmo jeito que o poder do mal se manifesta sobre ele. Por que ele não bate na porta da casa de cada uma e manda os soldados deixarem as mulheres parirem sozinhas? Ou não faz uma varredura ele mesmo com os soldados, e dentro de um plano de censo ou de um plano de guerra, ele mesmo planeja a execução? Porque Satanás deseja trabalhar no oculto, porque se der certo ele ficará feliz, e se der errado só você fica envergonhado. Então, olha a estratégia utilizada por ele. Vai direto na cabeça das parteiras. Por quê? Porque elas também têm habilidades específicas. E quem acha que o império das trevas anda de maneira desorganizada está muito equivocado.